Deixa eu ver aqui. Ai, que bonito esse teu filtro, adorei. Deixa eu fazer um Não, filtro eu também, tá? tava aqui fazendo para chamar atenção. Agora eu vou botar o outro aqui para. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, não, esse aqui. Vou deixar um pouquinho mais de luz. Você sabe que Qual é o esse aí? filtro do Instagram é super Hum, sustentável, né? por quê? Sustentável. Se Sabia? não precisa maquiagem, não precisa nada, né? Isso! Perfeito! É. Olá! Para quem não sabe ainda usar o filtro do Instagram, tem umas carinhas ali sorrindo. Aí você põe ali e põe os filtros. Nossa, tem milhares de filtros. Eu coloquei uma que é E uma criancinha, coisa mais bonitinha aqui. Oh, é gostei. divertido, é muito divertido. E eu descobri que fazer os vídeos e, as lives com filtro é muito melhor, porque Sustentável. você não gasta com maquiagem, é mais sustentável. Porque antigamente, aí você tinha que ir lá fazer maquiagem e tal, né? Por uma questão, assim, de querer se apresentar bonita, né? E tá bem apresentável. E agora com os filtros você inventa a moda e tal. Eu falo, é sustentabilidade. Até uma amiga minha falou, mas nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois pense que você também é de produção, sabe? O trabalho que dá uma produção de foto. É É. figurino, é maquiagem, é cabelo. E agora os filtros do Instagram permitem uma super produção a custo zero. É a coisa da rede, né? O fake também da rede, né? Tem esse lado, esse outro lado, né? Perigoso às vezes, mas acho que tá tudo certo. Depende de como se usa. Tudo depende de como se usa, né? Eu acho que e tem muito a ver com a nossa discussão, né? Depende. Essa palavra é uma palavra. Você usa muito essa palavra? Ou você aprendeu a usar essa palavra com o tempo? Depende. Na verdade, eu uso hoje em dia eu uso há muito tempo uma frase que o pai da minha sócia diz muito. Ele diz: tá tudo certo, tá tudo certo, tá errado, mas tá tudo certo. De algum jeito isso vai dar certo. Talvez seja uma positividade tóxica, mas é um jeito meio poliana de pensar que deve ter algum sentido nisso e que eu vou descobrir logo adiante. Não sei. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes não tá bem, mas tá tudo certo no sentido de que esse é um caminho que eu preciso andar. Sabe Sei. a música do, eu ando amando aquela música do Chico César. É meu mantra da pandemia, é Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da, da, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, mine e me regue assim. Tipo, me proteja de mim e de tudo, de que tudo que tá por aí, né? Então eu tenho cantado tanto, canto alto assim de vez em quando. Olho pro céu Mal, e canto. maldade de gente boa? É, essa gente que parece que tá te fazendo um grande favor e na verdade não tá com uma energia boa, não tá te olhando bem, não tá te dando conexão boa, sabe? Aliás, eu preciso te Olha. falar isso. Eu preciso te falar isso, que quando tu me perguntou o que era o mínimo necessário e o máximo suficiente, primeiro eu pensei que o mínimo necessário é, obviamente, o que garante a dignidade humana, né? Teto, saneamento básico, é absurdo que tenha um mundo onde isso não seja um direito, tenha virado um privilégio. Isso para mim é uma coisa assim que me fere a alma, realmente. Ser privilégio alguém tomar banho, que nem a tua convidada de ontem falou daquela realidade assim de Madagascar, que, meu Deus, que dor, né? Um banho, um banho é dignidade mínima, deveria ser, né? O direito à água, o direito à luz, o direito, não um privilégio. E virá um privilégio, cada vez mais um privilégio. Aqui no Rio Grande do Sul se vendeu a companhia de administração privada à luz.
Tu acredita realmente que uma empresa privada vai acessar e dar luz para todo mundo sem pensar em lucro? Não dá, né? Esse é o mínimo. É o mínimo, É, mínimo, mínimo. Teto, eu queria, e falando comida. sobre, e falando sobre o banho, eu vou aqui, Hum. você que é colecionadora de boas histórias, né? Vou aqui compartilhar uma boa história, se você permitir, sobre o banho. Eu nem fui para a África, né? Eu fui aqui na Jardim Irna, aqui na Zona Sul, eu moro na Zona Sul aqui de São Paulo, na região de Interlagos. É muito conhecida pelo Autódromo de Interlagos, onde tem aquelas corridas de Fórmula 1 e tal. Mas depois do autódromo, seguindo aquela grande avenida, vai dar em bairros bem longínquos. E tem o terminal Varginha, que é um terminal de ônibus, e aí você pega um ônibus ali no terminal Varginha e vai mais profundo e vai chegar no Jardim Mirna. E eu fui fazer um trabalho voluntário ali naquela comunidade. E lá eles fazem, um final de semana, eles fazem um sopão. Ah, você também trabalha com, né? Você sabe muito bem, a Karen, nossa amiga, faz o trabalho de levar sopas, né, comida para os moradores de rua. E eles fazem uma coisa muito, muito parecida com isso. Recolhem os alimentos e preparam no sábado um grande sopão. E, e aí eu fui acompanhar esse trabalho, né, dentro dessa organização, da Menino Jesus, que é o nome da organização, e ali elas falaram assim, olha, tem algumas pessoas que precisam tomar banho, porque elas estão, né, a semana inteira sem tomar banho, é porque elas estão morando na rua, e quando elas vêm aqui tomar a sopa, elas pedem para tomar um banho. Então a gente adaptou aqui um chuveiro feminino e um masculino para poder tomar um banho. E aí, num desses dias eu acompanhei, sabe o que que eu acompanhei? Acompanhei um momento de dignidade. Era uma mulher. Sabe quando você abre a porta do banheiro, do box, e sai aquele cheiro de shampoo, de sabonete? E ela saiu, e um sorriso assim no rosto, né? E aí eu me dei conta da dignidade de um banho, né? E também aprendi uma coisa importante. O que que a gente faz com as calcinhas que já estão velhinhas usadas da gente, né? E lá eu descobri o quanto é importante doar elas, as roupas íntimas que a gente não está usando mais, poder doar, lavar bem lavadinho e poder doar, né? Para esses lugares que fazem esse tipo de trabalho. Por quê? Porque muitas pessoas doam as roupas, mas não doam as roupas íntimas. E essas pessoas também precisam da roupa íntima, né? E muitas vezes eles fazem, Nádia, você sumiu? Entra de novo, Nádia. Continua aqui no papo. Muitas vezes as pessoas fazem a mudinha de roupa para elas poderem trocar depois do banho, de dignidade, na verdade, só que elas não têm roupa íntima, né? Porque não tem, porque as pessoas não doam. E aí eu descobri também o quanto era importante, né? Doar roupas íntimas, porque essas pessoas também precisam além de um banho, poder doar, colocar uma roupa íntima na próxima troca. E foi uma coisa muito importante para mim. Bom, deixa eu ver, ela caiu, vamos ver se ela volta aqui, falando aí um pouquinho sobre a dignidade do banho e do mínimo necessário, que às vezes a gente não se dá conta, né? O quanto o que é normal para a gente pode não estar sendo. Isso faz com que a gente sinta, não só sinta valorizado e privilegiado, mas que pense em ser digno deste recurso que nós temos, né? O Moternai fala muito disso, né? Como é o não desperdício a partir deste olhar de ser digno, né? Então vem muito dentro dessa linha. O que será que aconteceu? Ah lá, a Karen falando assim, roupa íntima é um item, ela vai tentar de novo. Que tem poucos lembram dessa dor. É verdade, Cá. E ali foi que eu percebi isso, porque nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu estava pensando só em mim. Quem é que vai querer usar uma calcinha usada?
Quem vai querer? Quem não tem nada para usar vai querer a dignidade de ter uma calcinha limpa e usada. Ai, você voltou. Ah, eu não sei o que aconteceu, mas tu silenciou de repente. Não tem problema Eu não. perdi muito. Tava, não tem Tu problema foi não. numa Falei, comunidade, tava falando sobre, eu presenciei o prazer de um banho, da dignidade de um banho de uma moradora de rua que estava uma semana sem tomar banho. Quando ela, sabe aquele momento que eu passei, quando ela abre a porta do chuveiro, abre a porta do banheiro e sai aquele cheiro de shampoo, e, porque ela tomou banho, né? E ela coisa saiu linda. com um Aqui tem um sorriso, banho, se sentiu digna. aqui tem um pessoal que faz banho solidário. Aliás, aqui tem trabalhos de grupos maravilhosos. Esse banho solidário é isso, eles organizam um banho para o pessoal que está na rua, dão roupa, dão sabonete, é maravilhoso o trabalho deles, lindo mesmo. Eu te confesso que depois que eu comecei a trabalhar com voluntariado, tudo mudou muito de valorização e de percepção, na verdade, de privilégio. Eu nunca mais tomei um banho do mesmo jeito. Eu agradeço quando eu tomo banho. Eu também. Porque é obviamente um privilégio. Se ele é quente, então, nossa, é um privilégio mesmo. E a gente não se dá conta muito disso, né? Quando a gente vê a falta que a gente se dá conta. Ou quando a gente E, vê esse momento mágico, né? Do que ou o quanto faz bem, significa né? essa dignidade. Aí eu voltei para casa, separei todas as minhas roupas íntimas, calcinha, sutiã, que realmente eu já não estava mais usando. Lavei bem Que faz falta, lavadinho, né? deixei bem dobradinho e tal. Peguei todos aqueles shampoo, aquelas coisas que você já comprou e não Os usou, aquelas coisas que a pequenininhos gente, aquele a gente ganha de hotel também. Eu É, hotel. viajava muito. E separei tudo e levei, porque eu percebi qual era o valor daqueles itens que a gente vai É. deixando jogado, espalhado pela casa, né? E qual é o Uhum. poder daquilo de poder trazer dignidade para aquelas pessoas, né? A Porque a diferença que faz, vida, né? pois é. Aí a gente falou do mínimo necessário aí, mas você estava começando a falar da dignidade e do mínimo necessário e continua aí das suas reflexões sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente. Mas eu acho que tudo veio muito mais claro para mim quando eu comecei a fazer trabalho voluntário. O PF das Ruas, que é o mesmo que a Karen participa, faz um trabalho maravilhoso há anos. E eu fiquei fazendo esse trabalho por uns 3 anos e cuidando da parte dos idosos. E foi assim tanto, mas tanto que eu aprendi e que eu descobri, que eu troquei, que eu me comovo às vezes, lembrando. Bom, eu rezo muito por eles. Nessa pandemia eu tenho rezado muito. E aprendi muito, coisa assim que a gente conta e as pessoas ficam assim, ah, tá. Teve uma senhora que também foi muito impressionante para mim. Ela chegou, todos eles acabavam se conhecendo, porque era um grupo que se encontrava sempre. A gente armava umas mesas para os idosos sentarem, então eles conversavam, eles trocavam, eles tinham essa necessidade muito além da comida, mas desse tipo de troca e de participar daquilo tudo, né? E essa senhora um dia chegou e todo mundo começou a parabenizar, aquela coisa toda. E aí eu fui lá, né, curiosa que eu sou, e perguntei, o que aconteceu que eu não tô sabendo? E ela estava bonita, ela estava radiante aquele dia. E ela disse, eu consegui um lugar para mim. E eu disse, como assim? Ela disse, eu consegui um terreninho e eu estou construindo minha casa. E eu disse, nossa, que lindo, que bom mesmo, porque é uma casa, né? Eu já tenho, olha só, eu já tenho algumas paredes que são portas de roupa que eu consegui. E agora eu já tenho um teto, que eu consegui uma lona preta. E me disse com uma cara assim,
muito sonhadora. Um dia eu vou ter uma janela. Tiene não pode imaginar o que isso me atravessou. Eu cheguei em casa e eu contei quantas janelas eu tinha. Eu nunca tinha me dado conta, óbvio que eu tinha me dado conta que eu tinha janelas, né? Mas nunca tinha contado as janelas. Né? Eu tenho 6 grandes janelas. E ela sonha um dia em ter uma janela. Como pode um mundo ser absurdamente desigual a ponto de uma pessoa não ter um teto, porque uma lona não é um teto, né? E não ter janela. A pandemia deixou isso tudo muito mais evidente. Tá? Eu não quero ficar falando de coisa triste, mas a pandemia trouxe a crise à tona. A fome à tona, a desigualdade à tona, trouxe tudo. Veio assim, tudo, subiu. Inclusive a indiferença à tona, né? O egoísmo, o egocentrismo, tudo veio à tona, tudo subiu. Eu tenho a impressão de que a gente estava muito alheio. E esse vírus, esse bichinho, eu chamo de bichinho, porque já que chamo de rachadinha, né? Vamos chamar ela de bichinho também. Esse bichinho nos trouxe essa necessidade de olhar. A gente não estava olhando. A gente está no limite há muito tempo. A gente não está olhando. E continua não olhando, porque tem gente que não faz a menor diferença isso, né? A gente tinha de mais e não via, a gente tinha de menos e não via. A gente desperdiçava e não se dava conta, né? A gente consumia com uma ganância, com um furor, como se isso fosse significante, né? A gente se estruturava em cima do que não estrutura ninguém. Eu acho assim que esse bichinho pode ser uma forma da gente se melhorar, dependendo do que a gente fizer a partir disso. Mas tem muita gente que não adiantou, né? Infelizmente. Agora, para mim, esse bichinho trouxe uma coisa muito interessante também, e para mim é talvez o máximo, que é a necessidade de conexão. Fala mais sobre isso. A gente tá quando esse bichinho mostrou isso de um jeito implacável, né? A gente está conectado. Nós estamos conectados em situações muito diversas. Então, o que acontece lá no cantinho do mundo e aqui no nosso cantinho abala o todo. Né? Tanto que a gente cria uma cepa nova aqui e isso nos transforma em personas não gratas no mundo inteiro. Porque a gente está conectado e se um brasileiro for para lá, ele vai, com essa cepa nova, ele vai contaminar, entendeu? Então, essa conexão ficou clara. E ficou claro para mim o quanto conexão não necessariamente era o que a gente achava que era. Porque, por exemplo, eu não te conheço. Eu nunca cheguei nem perto de ti. E a gente tem uma conexão muito boa, certo? A gente fala, a gente consegue falar de coisas da gente sem receio, né? A gente pode trocar experiência sem achar que essa pessoa vai usar isso contra mim, aquela coisa. Então, conexão é mais do que toque. Ele foi evitado e a gente está vendo que conexão é mais do que isso. É mais do que abraço. Eu adoro abraço. Eu sou uma pessoa que adora abraçar. Mas conexão é mais do que abraço. É muito mais do que isso. Você também achava que antes, como você é muito do abraço, e aí quando a gente falava de
vamos fazer uma reunião virtual ou encontro virtual, aí você achava que, tipo, não tinha o Era mesmo frio? peso. Você falava, ai, não gosto, não quero. Você também era dessas? É só, da vida inteira eu sempre fui muito sinestésica de tocar gente, assim, tocar até demais, assim, as pessoas meio que se chocavam de tanto que eu tocava. Mas a gente mudou muito. Eu não sei se todo mundo percebe isso, mas para mim mudou tanto. Por exemplo, a gente tinha a nossa empresa. As pessoas iam lá tomar chimarrão, a gente se abraçava, blá, 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 blá. Era muito importante aquilo. Mas se aquele lugar físico não existir, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Até online? E online a gente pode fazer isso e a gente faz. A Não, gente está vendo a gente tá vendo os filhos da minha sócia crescer. A gente está vendo eles comerem, a gente está vendo eles desenvolverem diariamente. Então é uma questão de disponibilidade de ver. Eu tenho conversas impressionantes de boa. Esses dias um modelo meu, um ator, na verdade, me disse que eles foram morar numa casa de campo, que eles nunca pensaram em fazer isso. Sempre tiveram. Mas aquela casa que tu ia lá de vez em quando, que não estava nem tão bem cuidada e tal. E com a pandemia, que eu imagino que muita gente sentiu isso, eles sentiram falta de botar pé no chão e de poder sair para a rua e olhar árvore e ver vida brotando, assim. E aí eles começaram a ficar nessa casa. Aí eles começaram a melhorar essa casa. Aí daí um pouco eles resolveram que eles querem morar nessa casa. Aí eles alugaram o apartamento que eles tinham aqui e agora essa é a casa. E para ganhar dinheiro, essa casa virou um Airbnb e de vez em quando é alugada. E aí eles têm que sair da casa, têm que ir para a casa de alguém, do pai, sei lá o quê. Mas o tanto de mudança que é isso, eu não tinha dúvida nenhuma, e não tenho, de que quem tem uma terrinha para botar pé, um verdinho que seja, está muito melhor que quase todo mundo. Eu, por exemplo, eu só tenho um manjericão, que eu converso com ele. Ele tá ótimo, a gente conversa bastante, ele é muito... A gente tem uma troca boa. Eu tenho umas rosinhas que também conversam comigo. E isso tudo é muito saúde para mim, porque eu vejo brotar. Quando eu vou tirar umas folhinhas para fazer molho, porque agora eu cozinho todo dia também, eu digo pro manjericão, olha, eu vou te tirar um pouquinho, eu não quero te machucar, eu vou tirar as que estão maiores, porque eu quero muito teu gosto, porque tu sabe que a gente gosta muito de ti. Eu converso assim com ele. E ele deve gostar, porque ele tá grande, sabe? Na verdade, eu viajei no final do ano e eu voltei, ele estava seco. Porque eu não sei muito cuidar das coisas, eu tô aprendendo. E eu não deixei água suficiente. Eu fiquei numa tristeza sem fim. Botei ele na minha frente. Eu tenho uma micro sacadinha assim, você botei ele na minha frente, sentei ele na minha frente. E assim, tu é tão importante para nós. Eu tô acabada que tu tá desse jeito. Eu não queria fazer isso contigo. Eu não sabia que tu precisava de mais água do que eu deixei. Eu queria muito que tu voltasse. Tu é importante para nós. A gente gosta de te comer. Assim. É importante porque tu tem florzinha. Tudo isso é muito importante para mim. Eu juro por Deus que ele brotou de novo. Brotou. E ele tá lindo. E eu quero perguntar aqui pra galera que está acompanhando a gente, tem mais alguém que fala com as plantas aqui? Ó, vamos ver se o povo também tá falando. Vai achar que eu sou a única? E a minha última moda agora, né? Eu acho que é plantar em ovos, em casca de ovos. Porque eu tô aprendendo qual é o mínimo necessário e o máximo suficiente para a vida brotar, para a plantinha brotar do ovo, desse espaço, né? E aí,
E aí eu tô experimentando. Eu tenho assim, tem uma parede toda. De ovinho. Eu vi, linda. E aí eu acho que até o final do ano, daqui uns 4 meses, eles estão ali e aí eu vou poder ter esse resultado, né, dessa minha aprendizagem. Mas é uma aprendizagem para poder entender assim, qual o mínimo necessário e o máximo suficiente de água, Uhum. de De cuidado, terra. de terra, para que ele possa brotar ali, né? E, e, e aí eu converso com eles também, olho todos eles e tudo mais. E eu É tenho maravilhoso. uma trepadeira grande aqui, que é uma. Olha o povo falando aqui que fala mesmo e tudo mais, fala com as plantinhas, tá, casca de ovo, vai pro jardim, vai mesmo. E eu As tenho rosas algumas adoram plantas, casca de ovo também. eu tenho algumas plantas que são assim mais, como diz, manhosas, né? Se eu passo um dia sem regar ela, Uhum. ela já fica toda assim, ó. Toda, eu falo assim, mas ela é manhosa, essa aqui tá pedindo muita atenção. Fica assim com ela. Mas essa conexão com a terra me faz muito bem. E eu acho que para muitas pessoas também Mais atenção, mais pode, atenção. pode ajudar. Eu me lembro de uma frase. Pode falar. Eu queria, agora na pandemia, eu senti mais um lugar com cantinho. Meu cantinho é bom também, mas eu queria um lugar, tipo uma casinha, sabe? Tipo uma horta que desse para fazer. Esses dias eu vi que tu falar que uma alface demora 90 dias para virar uma alface. Eu não sabia disso, fiquei chocada. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Mas E, assim, tem umas boas lembranças de horta. Minha avó tinha horta, era lindo. É porque quando você acompanha uma planta, desde a semente ou do brotinho até ela crescer, você reconhece todo o esforço que ela teve, todo o cuidado que foi necessário, e a gente não acha aquilo banal e nem E normal, toda a sabe? potência da vida, né? Eu acho que a gente percebe a potência, a natureza fica dando lição o tempo inteiro. Eu já te falei que eu tenho uma árvore aqui que me dá lição de vida, né? Quando eu me mudei para cá, anos atrás, era em junho, ela estava seca. E era uma árvore, não sabia de que era, mas seca, né? Eu digo, que judiaria, uma árvore morta, né? Na frente da minha árvore, da minha sacadinha. E aí eu continuei acompanhando ela. Aí ela foi brotando. Daí um pouco ela estava toda verde. Daí um pouco ela estava toda florida. Ela tem aquela flor rosinha, miúda, assim, linda. Aí eu me dei conta que ela tinha passado o inverno seca daquele jeito, guardando seiva para brotar. Isso é muito importante. Apesar de eu ser de uma positividade tóxica, é muito importante a gente guardar seiva às vezes. Não ficar se gastando, né? Assim, se desgastando energeticamente. Quando não dá. Às vezes não dá. E ok que não dê. Tá tudo bem. Tá tudo bem que a gente chore, tá tudo bem que a gente enfraqueça, tá tudo bem que a gente desespere, tá tudo bem. Porque faz parte, né? Eu tenho dias que eu fico, eu fico, eu preciso achar um coraçãozinho. Que eu acho coraçãozinho em tudo que é lugar. Porque o coraçãozinho me dá a ideia, me reforça a ideia de que a gente precisa aprender a amar. Não o amor romântico, porque esse aí a gente sabe que já, né? O amor de gente, assim, o amor que nos torna maiores e melhores e o amor de doação também, sabe? O amor de olhar os outros não de cima, mas de olho no olho. Aliás, eu queria falar sobre esse teu Isso é muito olhar. importante. Quando você fala de uma positividade tóxica, que você brinca, o que me chamou a atenção é esse olhar que você tem. Um olhar que é único. E todos nós temos um olhar que é único. Que é nosso, né? Ele é da nossa história, e quando você escreve no seu blog contando as suas histórias de fatos que te acontecem, você está ali imprimindo esse teu olhar, né? E eu acho que
isso primeiro tem uma beleza muito grande, porque você espalha essa possibilidade, né? Porque não existe só um tipo de olhar, são vários, mas à medida que a gente vai se alimentando de olhares diferentes, isso amplia essa perspectiva. Mas para isso a gente precisa ter contato. E através dos escritos, ou através dessa live mesmo que a gente está fazendo, quantas pessoas estão tendo contatos com esse teu olhar, né? E aí tem esse caminho, né? Qual o mínimo necessário e o máximo suficiente para você estar bem e também poder compartilhar isso, né? De você sentir isso também, que é uma das coisas que você falou, né? Você falou assim, eu tô com vontade de compartilhar mais isso, de escrever. Eu queria muito que você relatasse aqui aquele encontro que você teve Qual? com aquela mulher no ônibus, que você Essa. escreveu, inclusive, no blog, e você relatou, e eu falei, uau! Podia ter sido assim, mulher doida que falou, não, mas você conseguiu captar ali e fez um enredo ali que dá até para ser cena de filme, falando em Oscar Na daqui a pouco. verdade, Conta essa história, vai. na verdade, eu sou uma pessoa que acredita realmente que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Eu não acho que a gente está num patamar de que não precisa aprender, sabe? Não existe isso. Então, eu não tenho problema em nenhum, inclusive adoro, puxar assunto com gente que eu não conheço. Basta eu sentir que pode ter uma conexão. E isso eu estou sentindo falta porque a pandemia me tirou. De pertinho, né? Então, essa senhora, eu estou vindo numa lotação, que é um tipo de ônibus pequeno que tem aqui em Porto Alegre, do centro, depois do almoço. E entra essa senhora e senta do meu lado. Eu estava sentada no sol, assim, curtindo o solzinho e tal, e falei para ela assim, que soninho que dá essa hora na gente, né? Assim, exatamente assim. E ela disse, quando tiver com teu amor, faz essa cara, repete essa. Eu disse assim, como assim? Ela assim, foi tão doce. Eu não me acho isso, né? São os seus olhos, eu não sou assim tão. Né? E ela disse, quem me dera. Eu trabalho com o judiciário há anos. E a gente não é esse tipo de gente, de bicho, que tem dois estômagos e processa o lixo num deles. Ou consegue transformar em pérola. A gente adoece. E eu já tirei 10 lixos de mim. E já fiquei tão amarga por causa desse meu trabalho que eu desenvolvi uma diabetes. Então, não te deixa adoecer. E ela levantou, Tia. Ela me disse isso e levantou. E foi assim, eu acho que ela ficou do meu lado umas 2, 3 quadras. Tipo, andou 2 pontos só e nem isso. E desceu. Aí eu entrei numas que era um anjo. Tipo assim, quem tá me olhando tá vendo que eu tô me adoecendo. De descrença. Porque eu tava naquela época bem descrente. E aí eu entendi que aquilo era um recado. E eu entendi. E aí eu cheguei no meu trabalho e no meu MSN tinha uma frase que dizia assim: a política e o Photoshop me fazem desacreditar de tudo. Eu apaguei no ato essa frase. Porque eu entendi que eu ia adoecer. Que aquilo era a doença. Não acreditar é uma forma triste de doença, né? Mas é isso, eu acredito em tudo. Então, essa senhora foi realmente muito, muito forte. Pena que eu não sei nada dela, né? Tem algumas pessoas que eu cruzei na vida e que eu continuei cruzando e que são muito importantes. Esse tipo de troca, né?
talvez Mas a essa não. passagem dela tenha sido o mínimo necessário e o máximo suficiente. O mínimo necessário, o máximo. Na verdade, a gente seria muito melhor se a gente juntasse o mínimo necessário e o máximo suficiente, né? Se a gente conseguisse fazer um aglomeradinho dos dois, assim. Precisa tanto, né? O que precisa além do necessário? Será que não é suficiente já o necessário, né? Será que a gente precisa tanto mais, assim, né? Então, e aí eu acho, assim, o que eu descobri o mínimo necessário e o máximo suficiente como estrategista, como educadora, né? Para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas e educação, você tinha aquele formato, não, preciso fazer um curso, preciso fazer um workshop, preciso, enfim, aquele formato acadêmico, que é isso que é educar as pessoas, eu preciso estar numa escola, eu preciso ter a minha escola, enfim. Aí depois eu pensei muito, né, quando começou a pandemia, eu falei, o que é educação? É comunicação. Você entra numa sala de aula e fala assim, eu vou ter uma aula. O que acontece ali? O É professor conexão também, né? vai falar, ele vai falar, você vai ouvir. Eu falo, mas se ninguém pode sair de casa agora, eu estava com uma turma de jovens, dou formação de jovens para o mundo do trabalho, de um projeto social de ONG, né? E Bem. aí eu falei assim, agora as aulas foram canceladas presenciais, e eu com aqueles jovens ali, vão fazer o quê? Eles estavam sem escola, porque as escolas tinham fechado, estou falando de março. Aí eu falei assim, educar é comunicar. Eu tenho que passar uma mensagem para eles, o conteúdo. Aí eu falei assim, vamos fazer live. Aí o pessoal falou, fazer live? Tchê, mas vai fazer live? Eu falei, vou. Antes de virar a febre das lives. Aí eu comecei a fazer live. E aí eu entendi que é isso. Você leva conteúdo através do digital. É educação, é conteúdo, Também. se agrega, você entendeu? Você pode escolher, mas aí eu escolhi criar conteúdos que agreguem. Então eu já comecei com uma websérie chamada Profissões de Futuro, e aí como Olha que era mundo bom. do trabalho, eu, eu fiz durante 2 meses e meio, todos os dias eu fazia live, entrevistando um profissional que estava se reinventando com a pandemia. Que Porque lindo. ele era uma Que lindo. coisa e agora ele estava virando outra coisa. Por quê? Já para Que ampliar o lindo. olhar desses jovens. E aí é um Porque vai conteúdo que precisar, né? foi criado no ano passado Ampliar. e que está sendo utilizado hoje, ainda esse ano também. E aí tá no meu Instagram, foi para o meu YouTube, foi disponibilizado para todas as organizações sociais, assim, que fazem Que formação, porque é um legal. conteúdo pronto. E aí ele expandiu de um jeito que eu falei, gente, é isso que eu faço, né? Que Se potente, né? Que educar é potente. comunicar, então eu falei, vamos fazer isso. E aí eu comecei a criar, assim, aí eu criei essa websérie, depois, no meio do ano, eu criei Mulheres 2020, o filme. Porque eu fiquei olhando que as mulheres, as mulheres é que tinham se reinventado mais rápido, elas já, você entendeu? Elas tinham compreendido a questão da pandemia, do isolamento, das limitações, porque a limitação, que nem o professor Silvio Meira fala, limitação significa infinitas possibilidades. Ele coloca assim, o que é limitação? O que está te limite? Limite significa infinitas possibilidades. Quando a gente pensa assim, a gente expande. Você fala assim, isso é um limite. Então, isso é o limite. E aí a gente agora vai abrir a portinha de infinitas possibilidades a partir desse limite. E as mulheres entenderam isso. E aí eu quis mostrar esse cenário. Quem é a mulher de 2020? E aí eu produzi 20 lives com esses relatos de mulheres entrevistando mulheres. Era uma roda. Ah, E que aí legal. foi também incrível, com a proposta de produzir um filme a partir dessas lives que eram os conteúdos produzidos, né? Então, Olha que assim, bom. e aí quando chegou esse ano, isso foi no ano passado, e quando chegou esse ano, pro lançamento do livro, né, do Motainar, aí eu falei assim, agora eu vou ter que fazer uma websérie para lançar. E aí o que estava mais gritando dentro de mim é entender qual é a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente. Porque é o meu ponto de investigação agora.
Eu falei assim, então é isso que eu vou trabalhar, porque é isso que está vibrando em mim e é assim que eu vou fazer. E eu estou bem feliz, porque a gente encerra hoje, né, essa maratona da websérie. Começou no dia 21 e termina hoje. São 5 Eu vi episódios. eu vi coisas maravilhosas. Eu acompanhei, aprendi coisas ótimas, identifiquei como uma Me fala um pouquinho da sua fazedora. experiência, já no fechamento, você que acompanhou aí algumas Ah, lives, o que ampliou a tua ideia assim, sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente? Aliás, desde o momento em que eu te fiz o convite, porque desde ali a pulguinha já começou a trabalhar, né? a gente fica pensando quais são as importâncias da gente, né? Em que a gente está se estruturando e tal. Eu ouvindo as convidadas, teve aquela que falou da comida. Eu não sei o nome das pessoas, eu sou péssima para guardar nome. Mas de que ela mudou a alimentação dela e começou a cozinhar em casa. Eu também tô assim, sou vegetariana desde outubro de 2019 e isso se intensificou completamente agora. Aprendi a cozinhar coisas que eu não conhecia, aprendi a fazer Você me deu coisas até que a eu nunca tinha receita, você feito. me deu até a receita da carne de casca de banana. Ah, maravilhosa, carne desfiada de casca de banana. E eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Então, eu entendo o que ela disse, porque para mim também fez diferença de valor. Eu gastava muito em restaurante. Porque eu gostava de restaurante, eu achava que eu gostava de chegar com tudo pronto, sabe? Não precisar me preocupar com isso. E agora eu descobri que é trilindo também eu fazer o meu feijão, sabe? Fazer a comida. Eu tive um probleminha familiar aqui. No início eu queria que a gente fizesse almoços familiares. Eu e minha filha, que está comigo na pandemia. Ei, Nádia, cadê o som? Tá sem som, tá sem som, mulher. Eu não tô te ouvindo. Nádia, ela também não tá me ouvindo? Ela tá falando. Tá sem som, Nádia. É, sumiu o som. Nádia, você tá me ouvindo? Porque eu não estou te ouvindo. Cadê o som da Nádia? Olha lá, o povo tá falando que você tá sem som. Acho que ela vai ter que sair e entrar de novo. Olha lá. Nádia, você tá sem som. Se você sair e entrar de novo, ela vai sair e entrar de novo. Bom, gente, essa investigação é. Se você tá assistindo só esse episódio, no meu IGTV, no meu canal do YouTube, tem os outros 4 episódios dessa websérie Mínimo Necessário e Máximo Suficiente. Vai ser um prazer ter você investigando. Olá, Edna! Que prazer ter você aqui. Deixa eu falando, pessoal. Miltinho, Ides, Lígia Fagundes, Karen, Eliane, aqui tem Jardins Bocaina, Edith, Lisandra, gente, quanta gente bonita, Rafa, Dani Ferreira, Selminha, Cantor Chico, Rita, Tânia, Alina, Lígia, Gouveia, olha quanta gente bonita aqui, Camila, ela vai ter que voltar daqui a pouco. Enquanto isso, eu estou aqui fazendo life coach, a Fê, mãe música entrou, a Mi, Kátia Freire, gente, Letícia, Estevam. Gente, quanta gente bonita! Pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta se vocês quiserem fazer pergunta. Ai, pediu de novo. Vamos ler o que a mulher tá falando. Vai entrar. Tá tudo bem. Entrar ao vivo. Voltei!
Onde será que eu parei? Você estava falando da comida, e aí você estava falando que do feijão que você fez, comecei a ver o prazer de cozinhar, e que mudou essa percepção do que você, do seu prazer, que você achava assim, falou assim, eu achava que eu sentia muito prazer e que eu gostava era de receber tudo pronto, de comer fora, e isso aí mudou. Você estava falando sobre isso. Eu comecei eu comecei a perceber que era muito prazeroso comprar os orgânicos, não mais no supermercado, mas comprar só os orgânicos e saber o que eu estava comendo e cuidar do que eu estava comendo e tentar aprender coisas novas também, né, de tempero e de tudo. Foi um grande aprendizado, tem sido um grande aprendizado. E o que eu tive que aprender foi desmistificar a família perfeita que eu tinha, uma ideia de almoço sempre junto. Esse era o gancho. Aí o que aconteceu? A minha filha disse para mim, mãe, eu não vou acordar para almoçar contigo sempre. Então, aprende. E foi interessante porque é aquelas idealizações que a gente tem de família margarina, né? A publicidade faz umas coisas com a gente, né? Obviamente, é legal almoçar junto, mas não por obrigatoriedade, certo? Então, a gente já teve bons almoços. Posso falar uma A frase? gente tem ótimos cafés da tarde, com grandes terapias, inclusive, de conversa. E eu tenho ótimos almoços sozinha também. Lá na minha área, de vez em quando, tomando um solzinho, vendo a vida. E tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Não é a idealização daquele almoço. E às vezes é. E tá tudo certo. Mas eu tô curtindo muito. E eu me identifiquei então com essa. E comecei a comer nisso. Meu cartão de crédito fez assim, porque era puro restaurante. Agora, de vez em quando, a gente pede alguma coisa, nas sextas-feiras, no fim de semana. E aí isso virou, de repente, um ritualzinho, sabe? Prazeroso e de curtir coisas diferentes, porque também enjoa. O tempero da mãe deve enjoar, né? Sempre. Mas a gente faz essas coisas também. Então isso virou um valor. E é importante. Quando você relatou essa coisa de você, que você idealizou, que agora que eu tô em casa, a família feliz, come pelo menos uma refeição juntos. E aí eu meio que veio na obrigação, me veio uma frase que eu sempre falo para os jovens, e eles concordam muito comigo. A obrigação rouba o prazer. Eu pergunto para eles, Total. a obrigação rouba o prazer? Aí eles falam, puta, Tchê, é isso. Não é que a gente não quer fazer, não é que a gente é do contra, é que essa obrigação que os pais colocam pra gente rouba o nosso prazer de fazer. E aí eu fiquei muito esperta com essa história. Sabe aquilo que a gente estava conversando hoje? Que às vezes, que também uma das tuas convidadas falou sobre a escuta ativa. Achei muito bonito aquilo também. E eu era também essa pessoa que falava e respondia, às vezes antes da pessoa querer. Eu tinha um namorado que reclamava isso de mim e ele estava certíssimo. Eu tinha tanta ansiedade de entender ele. De resolver o problema E dele. tinha tanta ansiedade de resolver o problema nosso, que eu já vinha com tudo pronto. Tá? Pensei, identifiquei, já... Uma controladora nata, né? Tu não dá tempo da pessoa nem dizer o que ela está sentindo. Às vezes tu não dá tempo da pessoa precisar de um conselho. Às vezes ela não quer um conselho. Ela só quer falar. Né? As nossas filhas já nos disseram isso e tá certo.
A gente não tem que atropelar as pessoas. A gente sabe, tu sabe, eu sei que a gente aprende as coisas no tempo que a gente está pronta para aprender as coisas, né? Por isso que a tal da conexão é tão importante, porque ela acontece quando as pessoas estão prontas. As duas pessoas estão prontas. E aí aquilo acontece, naturalmente. Fora disso, é controle. É necessidade outra, de preenchimento outro. E a gente está se passando. E então eu acho que isso também a pandemia trouxe. Porque as pessoas que estão disponíveis a conversar, elas conversam. Quando elas não estão disponíveis, elas não atendem. É mais difícil, às vezes, não atender pessoalmente, assim, né? Se tu tá numa troca, é mais difícil tu dizer para uma pessoa assim, olha, não tô conseguindo, não tô bem, não tô conseguindo falar, não tô conseguindo ouvir, né? De repente, na rede, na pandemia e na distância, a gente tem esse direito. E se dá esse direito. É doido, né? Porque parece que seja uma frieza, mas não. Eu acho que é um reconhecimento e uma conexão com a gente mesmo. Ah, Porque a conexão se dá em tudo, né? Eu acho que a grande palavra é conexão, porque tudo é conexão. eu tenho uma pergunta para fazer. Bom, para gente, acho que para quem acompanha a websérie inteira, fica claro o quanto que essa descoberta, essa investigação sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente para a gente, ela está diretamente ligada ao autoconhecimento. Quanto mais você se Total. conhece, mais você consegue identificar essa medida, né? Não é uma medida que você compra pronta no Sim. shopping, ou no shopping não, pela internet. Ah, vou comprar minha medida do mínimo necessário. A gente vai ter que descobrir, cada um tem o seu. Aliás, gente, isso aí é uma questão complexa, é um problema complexo. Hoje eu estava ouvindo o podcast da Carla Gamba, e ela estava falando que estava pesquisando lá, tem pesquisadores sobre problemas. E aí eles estavam falando sobre 3 tipos de problema. Problemas simples, problemas complicados e problemas complexos. Você já viu? Opa, qual é a diferença? Não, Ah, pode falar. fiquei também ali. Aí eu falei, nossa, cara, sabe esse negócio? Para mim, problema é problema. E aí os pesquisadores falaram, não, querida, tem 3 tipos de problema. Problema simples. Você quer fazer, por exemplo, eu quero saber a receita da carne de casca de banana, que você falou. É um problema simples. Uhum. Vou na internet, procuro como fazer casca. E pronto. Uhum. Tem uma receita, pronto, resolvi meu problema. Vou pegar aquela receita e vou executar. Como fazer bolo de chocolate. Vou lá no YouTube, pego. O YouTube está cheio de soluções para problemas Soluções. simples. Os problemas simples é uma receita comprovada que provavelmente vai dar certo. Né? Existem Funcionar. poucas variáveis, mas beleza, a gente já vai chegar. Problemas simples se resolvem assim. Já tem uma receita, você vai lá. Tá. Problemas complicados. Complicado é uma coisa que você nunca fez ou talvez ninguém nunca tenha feito. Ela coloca lá no exemplo, fala assim, vamos imaginar lá atrás, quando eles falam, vamos mandar um astronauta para a Lua. Ninguém tinha mandado ainda. Então, isso é um problema complicado. Mas a partir de vários problemas simples, a gente vai trilhando e vai achar esse caminho aí e vai encontrar o jeito. Uma vez que eu consegui mandar o primeiro astronauta, ali eu já entendi como funciona, então eu só vou aperfeiçoando. Então, é uma coisa complicada, porque eu não sabia como era, e eu vou descobrir, mas uma vez que eu consigo, meio que eu já encontrei a receita, entendeu? Encontrei a receita. Sim, vai descobrindo a receita. É complicado, mas ele tem esse formato. Aí eu fiquei, tá. E o complexo? Complexo. Aí o complexo, ele O me que deu é um o complexo? exemplo. Como criar filhos. Você É criou um que complexo. complexo.
Porque aí, filho, não tem Porque receita. mistura a coisa, né? Não tem receita. Cada ser humano é único. Não vem. Cada filho é único. O que funciona para um É é que verdade. você tem uma, eu tenho duas. Tem gente aqui que tem dois, tem três, já sabe o que eu tô falando. O que funciona para o primeiro Funciona para um, filho não funciona para o não outro. funciona para outro. É complexo. E assim, não tem garantias. Ah, faz isso, isso, isso que vai dar certo com o teu filho. Tem Tudo garantia. que está ligado a pessoas, porque pessoas são únicas, é complexo. São complexos ainda. Aí eu, depois de ouvir isso, eu falei assim, ó, sabe o que eu sou? Sou uma resolvedora de problema complexo. Você também. E muita gente que tá aqui. Porque Ah! a gente lida com pessoas. E às vezes o Quem mundo, me dera. e às vezes o mundo quer garantias como se, como a gente tem que resolver problemas complexos, eles querem garantias de problemas simples. Não dá, Uhum. não dá. Soluções simples para problemas complexos, né? Não dá. E garantias. Gente, não há Eu, garantias. Porque o problema é complexo. talvez, talvez, também baseado nas tuas coisas, o mais importante seja a tal da escuta, ativa mesmo, o tal do respeito, que é dificílimo, respeitar a diferença é dificílimo e lindo quando a gente consegue. E que mais? Eu estava pensando uma coisa e me fugiu. Mas acho que é isso, é conseguir falar desarmadamente o que dói, o que não dói, o que a gente consegue, o que a gente não consegue. Porque tem muita projeção quando se trata de relações humanas, né? Ai, você falou uma coisa muito boa. Você falou de, gente, a gente já tá uma hora falando, foi tá sendo tão bom aqui que já tem uma hora falando, você acredita? Eita, Mas é essa acredito. coisa, eu queria voltar nisso que você falou lá, na família Doriana, que eu meio que atravessei, que é o como a gente desperdiça com a expectativa que alguém colocou na gente de que isso é ser uma família feliz, ou isso é ser uma mulher feliz. E você que trabalha com agência de modelos e de artistas e trabalha muito com essa coisa da beleza, e a gente pensa, ah, se eu fosse mais magra, eu ia ser mais feliz. Se eu fosse mais bonita, eu ia ser mais Uhum. feliz, sabe? Que ficou uma coisa idealizada, que foi plantada ali. Ah, mas se eu tivesse. Ó, todas as mulheres do mundo falam, nossa, você tá não sei o quê. A pessoa fala assim, ah, mas se eu tivesse um pouquinho mais magra, eu ia estar melhor. Tá umas neuras que dá assim. Eu achava, sinceramente, quando eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhava antes com produção de elenco, então eu trabalhava com ator, trabalhava com velhinho, trabalhava com tudo, né? E aí eu comecei a trabalhar especificamente com modelo. Que eu tinha até um certo preconceito no início. Burro, né? Um preconceito como todos são, né? Preconceito é burro mesmo. E aí eu percebi uma coisa óbvia, que a autoestima não tem nada a ver com beleza. Nada a ver. Nada a ver com medida também. E dar certo no amor não tem nada a ver com tudo isso. E que gente bonita, de verdade, é gente que tem luz, assim. Isso é clichêzão, né? Mas assim, gente só fica bonita em foto quando tem luz dentro. Senão não tem nada. Fica vazio, sabe? Fica aquele olhar baço, aquela cara nada e tal. Gente bonita brilha, de verdade. Assim, o olho brilha, o sorriso brilha. É um jeito diferente de ser de ter beleza, sabe? Não é assim o traço, não é o olhinho, não é o dente. É a luz. E tem gente linda, linda que eu digo nos padrões, Estéticos. e que não brilha, e que não brilha de jeito nenhum. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que essa pessoa não consegue brilhar? E às vezes é mil coisas, às vezes
às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é uma frustração, às vezes é um carocinho no nariz que a pessoa invoca que é péssimo e ela acreditou nisso e ela se acha feíssima por causa disso. Então, às vezes é nada, mas para aquela pessoa é muito. Suficiente para pagar a luz. E é muito sério. Porque eu desmistifiquei isso da beleza. Então eu sei que não vai sustentar uma carreira, um book de uma pessoa com todas as medidas certinho. Porque se ela não tiver essa outra coisa que eu estou te falando, ela não vai acontecer. Essa luz própria, né? Ai, que coisa linda. Eu queria muito, extrapolando o tempo, mas eu queria muito que você falasse isso mesmo. Falasse isso mesmo. Mas é nisso mesmo que eu acredito. Porque tem gente que vende essa mágica de ser modelo, de virar Gisele Bündchen e fazer book, fazer isso e fazer aquilo. E eu sou obrigada a dizer que não é assim que funciona. Pode gastar milhões no book, em plástica, em tudo. E tu não vai brilhar. Porque tu não está conectada. Porque tu não sabe quem tu é. Porque tu não consegue se apaixonar. Porque tu não tem essa chama, assim, que essa coisa motivadora que as pessoas bonitas têm, sabe? Pessoas bonitas têm luz. Adorei. Eu vou colocar no título do nosso episódio, o último episódio, eu vou colocar isso aí. Pessoas bonitas têm luz própria. Tem luz. Eu vou colocar isso. Eu amei, amei. É meio óbvio, né? Mas é real. Trabalhando a gente se dá conta. Então, mas eu acho que vindo de você, que tem essa experiência, trabalhando com modelos, né, fazendo books, fazendo todo esse trabalho, eu acho que, né, tem um peso. É por isso que eu queria que você falasse, você entendeu? Porque você tem vivência nisso. Eu conheci a Gisele pequena, como eu digo, guriazinha, quando ela estava começando. A Gisele Bündchen? E ela foi sempre muito autêntica. Que é uma coisa que a publicidade agora está buscando, né? Essa autenticidade, né? Mas ela sempre foi autêntica. Ela dizia as coisas que ela pensava. Ela não ficava fazendo de conta. Sabe? Eu tenho essa lembrança dela novinha e com essa força, assim, de ser verdadeira. Ela não estava fazendo um joguinho. Quando ela ganhou, ela foi segundo lugar do concurso, ela dizia assim, mas isso é uma injustiça. Tem umas gurias muito mais bonitas do que eu. Porque ela acreditava efetivamente que tinha umas gurias mais bonitas do que ela. E talvez esteticamente tivesse. Mas era o brilho, né? Era o brilho. E da Gisele tem uma entrevista dela que me marcou muito, e tá no YouTube, e ela estava dando uma entrevista para os americanos lá, e eles perguntaram assim, não, ela fala assim, você tem todo esse sucesso por causa da sua beleza? Né? E ela disse, não, eu tenho plena consciência de que eu sou escolhida para as melhores campanhas, eu sou a favorita dos fotógrafos, não é por causa da minha beleza. É por causa da minha atitude, porque eu sou muito profissional. Ela falou assim, o horário, eu chego no horário, pode estar 0 graus, fala assim, a gente vai ter que fazer a foto no Rio gelado. Ela entra, de biquíni. Ela entra, não ficou bom, vai ter que ir de novo. Ela faz de novo, ou seja, ela se entrega, ela se dedica, e é isso que faz, e ela tem esse brilho, essa autenticidade, e ela é muito profissional, ela tá ali para realizar o trabalho, né, ela é muito profissional, e é isso que faz com que ela seja eleita e seja escolhida para as campanhas, todo mundo adora ela, e ela fala isso, e aí eu coloco como um exemplo também para os jovens, para eles compreenderem, né, que como eu vou entrar no mundo do trabalho, nem é mercado, é o mundo.
Você vai se colocar a serviço do mundo, então precisa ser profissional. Independente do que você faça, né? Diga. Posso te contar como é que eu comecei a trabalhar? Eu fiz comunicação no interior e eu queria trabalhar com TV. Não tinha experiência nenhuma em TV. E, obviamente, ninguém me deu a chance de eu ter experiência em TV. Eu tinha experiência em agência de publicidade. Porque uma professora minha me contratou e eu passei um ano trabalhando e me deram muita autonomia, eu fazia muitas coisas lá. Então, eu sabia fazer. E então, quando eu comecei a tomar não das três, eu resolvi procurar uma agência de publicidade. Era o que eu sabia fazer. Eu teria que, né? Eu era orgulhosa, eu queria me sustentar e tal. E aí eu cheguei numa agência, marquei a hora e tal. E a pessoa, que era uma mulher, não me lembro nem o nome, demorou uma vida para me atender. E nisso chegou uma pessoa que trabalhava na TV, aqui, um apresentador de TV, tipo, na época ele seria o Bonner daqui. E eu, que puxo o assunto até com porta e manjericão, como já dissemos, né? Perguntei para ele assim, qual que é a melhor produtora daqui? Porque eu pensei, eu posso trabalhar com produção e não com TV. Produção também eu gosto, né? Que essa eu não gostava. E ele disse, a melhor produtora daqui é a Sabiá. Eu disse, Sabiá. Ele disse, do Laerte Martins. Eu, tá. Eu não tinha noção de quem era. Eu estava chegando do interior. Ele disse, fica ali na... Conhece, né? Fica ali na rua tal. Obviamente eu não conhecia nada. E naquela época não tinha GPS, né? Tinha um livro que era um achei, que a gente procurava os endereços, né? Bom, a mulher atendeu ele primeiro, obviamente. Não deu a mínima para mim. E eu pedi para a pessoa que estava cuidando da recepção o livro esse do achei e procurei a rua, vi que distância eu estava e fui na melhor produtora. No mesmo dia? Na mesma hora. Eu disse para a menina, eu volto amanhã. Cheguei lá, pitei. Veio uma recepcionista, que depois virou minha amiga, e eu disse para ela, oi, Laerte Martins, quem é da área conhece. Eu disse, o Laerte está? E ela disse, tá. Agendou alguma entrevista? Eu disse, não, na verdade não. Meu nome é Nádia, quem me falou dele foi o Clóvis, que era o Clóvis Duarte na época. E ela, tá. Tipo, o Bonner que me falou dele, íntima do Bonner, né? Aí tá, ela me botou pra sala e veio ele, pessoalmente, a pessoa, muito simpática, por sinal, me receber na sala. Me levou pra sala dele e disse, o que eu posso te ajudar, Nádia? Eu disse, Laerte, é assim, eu quero trabalhar com produção. O Clóvis me disse que a tua produtora é a melhor. Eu vim aqui te propor trabalhar um mês de graça para te ver que se eu tenho algum talento, que eu acho que eu tenho. E depois a gente conversa. O que tu acha? Eu acho ótimo. Eu disse, então tá, começamos amanhã. Eu nunca mais parei de trabalhar. O Laerte me indicou para as agências, eu trabalhei um monte, enfim, trabalhei muito. Mas o mais legal dessa história, que eu acho mais legal dessa história, é que quando eu abri a Elite, que foi a agência que eu abri aqui no Sul, há tantos anos atrás, 30 anos atrás, sei lá quanto, chegou, não, 30 não, uns 20 e poucos, chegou um menino mesmo, e disse para mim assim, eu faço umas festas de adolescente e vim aqui te propor para a gente fazer uma festa de tipo de caça-talentos, assim. A gente divide o que entrar na portaria
porque eu acho que isso pode funcionar. As pessoas vão gostar de ir na festa, pra ver se tem alguém para descobrir e tal. E vocês vão, a equipe da agência fica lá olhando e tal. E eu acho que pode ser legal. Eu disse, parece uma boa ideia, né? O que eu perco com isso? Nada, né? Tu vai produzir, só vai usar o nome. Ele disse, isso, eu vou usar, vim te propor isso, usar o nome da empresa. E ele disse para mim assim, tu trabalha nisso em publicidade há muito tempo? E eu disse, bastante. E ele assim, então tu deve conhecer meu pai. E eu disse, como é o nome do teu pai? Laerte Martins. Eu disse assim, eu não só conheço teu pai, como apliquei essa mesma história com teu pai. Aí eu contei para ele, ele riu muito. O Lúcio Martins, a gente trabalhou muito tempo junto. Ele fez vários eventos depois pra gente. E eu acho que a vida é muito bonita nisso. Porque as pessoas se entrelaçam de algum jeito, as vidas se entrelaçam de um jeito bonito, sabe? E é isso. E eu voltei a trabalhar na Sabiá depois de muito tempo, com o Enio Lindenbaum, que agora faleceu, que era grande amigo meu. Enfim, muitas vidas entrelaçadas e tudo com muito significado para mim, assim. As vidas não se cruzam à toa. Que nem essa senhorinha do ônibus, que nem um vestido que me disse que eles não iam lá para comer, que ele não ia lá para comer. Ele ia lá para ser olhado. Ai, O meu que é mais importante isso? Deus. Ele ia lá para olhado não de cima. Né? Não tem vida que a gente cruze que não faça sentido. Ai, ai, que maravilhoso. Fechando com chave de ouro esta websérie Mínimo Muito Necessário, obrigada Máximo pela oportunidade. Suficiente. Eu acho que para cada um fica aí essa mensagem aí, né? Que a gente falou aqui por mais de 1 hora. A gente está aqui 1h20 falando, ouvindo e falando. Mas A gente fala pouco, né? para cada um ficou aí uma coisa que marcou. E aí, depois, ó, esse daqui já tá no IGTV, depois vai pro meu canal do YouTube, comenta, que é uma forma de vocês também contribuírem com esse trabalho. Para finalizar, só eu vou falar aqui como é que eu conheci Nádia. Nádia me conheceu por uma live e depois eu fiz o convite para participar do meu círculo de mulheres chamado Dignas Mulheres, são encontros mensais. E no mês passado aconteceu e Nádia não conseguiu participar, ela se perdeu. Ela se perdeu e não participou. Aí ela manda uma mensagem para mim, mandou um e-mail falando, olha, eu perdi o Dignas Mulheres, tá gravado? Manda aí o link. Aí eu respondi para ela no e-mail, falei, não, Nádia, Círculo de Mulheres não se grava, né? Foi um encontro que aconteceu, um lugar de troca íntimo, pessoal e de confiança, então a gente não grava. Mas eu vou te compensar e a gente vai marcar um call. E você topa? Ela topou. Aí a gente fez um call, marquei, fui conversar com ela, que eu queria conhecê-la e tal. Bom, aí foi conexão total. Mais de hora também, né? Foi conexão Mais de hora total. também a gente ficou, né? E aí agora, essa semana, no dia 28 de abril, vai ter Dignas Mulheres. Você vai participar, né? Nesse eu vou. Você não vai esquecer. Imagina. Não. E fica aqui o convite para quem quiser participar. O link está na bio do meu Instagram, Dignas Mulheres. Aí você entra, compra o ingresso solidário para ajudar a causa social do NAIA, que é uma das organizações sociais que eu desenvolvo projetos e trabalhos. Aí você resolve 2 problemas. Você cuida de você, porque participar de um círculo de mulheres é uma forma de autocuidado, autodescoberta, autorreflexão. É sempre bom, né? Olha o naipe das pessoas aí. E ajuda uma causa social também, ajuda o mundo, né? Que eu acho que essa aqui é esse novo caminho que a gente falou, do mínimo necessário e o máximo suficiente. É não só cuidar de você, mas poder cuidar das outras pessoas, das necessidades. Pode falar.
Ficou sem Eu ia som, te dizer Bárbara. que, Ah, pensando nessas coisas que tu me pediu para pensar... Ah, meu Deus. De vai, pode falar. novo? De novo? Não, falhou, mas vai. Pode Ah, concluir. eu lembrei de uma música do... Uma, uma música do Béia, O Sal da Terra, tu lembra? Precisar de todo mundo. Por um mais um é sempre mais que dois. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor. E vamos precisar banir do mundo a opressão. E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para banir do mundo a opressão e a falta de dignidade da vida humana que a gente chegou. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que reforçar muito. E eu tirei uma frasezinha da minha caixinha. Eu tenho uma caixinha que eu fiz um oráculo meu. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Vamos inventar um Né? futuro A gente maravilhoso pra precisa gente. fazer um novo futuro. Você acaba de ganhar o livro, eu vou mandar para você, vai Amém. chegar aí o meu A livro gente precisa. Motainai, querida. Dia 28 de abril, no Dignas Mulheres, convidando todas as mulheres para participar com a gente. E é isso aí. Ai, que Boa bom. noite a todos. Adoro. Tchau, tchau para vocês.